Virando Amigo, orgulhosamente apresenta... Questão ITA. Na determinação do calor específico de um metal, aqueceu-se a amostra de 50 gramas desse metal a 98 graus Celsius. Aí a amostra aquecida foi rapidamente transferida para um calorímetro adiabático de cobre de capacidade térmica 13,95 calorias por grau Celsius. No interior do calorímetro há 200 gramas de água, calor específico 1 caloria por grama grau Celsius a 21 graus. Calcule o calor específico do metal, sabendo que o equilíbrio térmico foi estabelecido a 24,6 graus Celsius. Calorímetro é um recipiente adiabático, ou seja, só vai haver troca de calor entre o calorímetro e os elementos que estão no seu interior. Pode ser que até o calorímetro não entre nessa troca se eu disser que é um calorímetro ideal. Nesse caso, como não há mudança de fase, que eu estou entre a temperatura de 21 graus e 98 graus, então não vai haver mudança de fase, significa dizer que o calor trocado é o calor sensível. O que o calor sensível faz, né? O calor sensível muda a temperatura do elemento sem mudar de fase, que é assim, Q igual mc delta T. Então, se meu calor específico está na unidade de calorias por grama vezes graus Celsius, isso quer dizer que a quantidade de calor vai ser encontrada em calorias, que a massa que eu vou colocar aqui é gramas, que a variação de temperatura vai ser em graus Celsius. Outra coisa, a capacidade térmica, o C maiúsculo, é igual a massa vezes o Czinho, que é o que mesmo? Calor específico. Então, nessa situação, é interessante eu montar um quadrinho. Nesse quadrinho eu coloco o calorímetro, a água e o metal. O que vem ser um calorímetro mesmo? Um recipiente na qual não há troca de calor com meio externo. Então é o seguinte, calor recebido ou cedido pelo calorímetro, mais o calor cedido ou recebido pela água, mais o calor cedido ou recebido pelo metal, tem que dar zero, porque só vai haver troca entre eles. Quem liberar calor, libera para o outro ou para os outros. Quando a troca de calor sem mudança de fase, mudando apenas a temperatura, esse calor é um calor sensível, que mc delta T. Delta T é a temperatura final menos a inicial. Daí o motivo que eu coloquei TF e TO no quadro. Vamos lá, vamos montar o quadro. Olha, uma amostra de metal de massa 50 gramas do metal, que eu quero encontrar o calor específico, eu quero na determinação do calor específico, então estou procurando esse calor específico. A temperatura inicial desse metal é 98 graus e ele vai ser colocado em um calorímetro adiabático. O adiabático é que não permite troca de calor com o meio externo, tal, de capacidade térmica, a capacidade térmica do calorímetro. Sabemos que capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então, vou vir aqui no calorímetro, ó, e vou desmanchar essa linha aqui. E onde eu tenho mc, eu vou colocar capacidade térmica, 13,95. Ok. No interior do calorímetro eu tenho 200 gramas de água. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius a 21 graus. Então, observe, o calorímetro estava lá com uma certa quantidade de água em seu interior. Então ele estava em equilíbrio térmico com essa água. A temperatura inicial
do calorímetro quase sempre é a mesma do líquido que está dentro dele. E a temperatura final é quando estabelece o equilíbrio térmico, que é a mesma temperatura para todo mundo. Então, quando atingir o equilíbrio térmico, todo mundo vai estar a 24,6 graus Celsius. A soma dos calores cedidos ou recebidos tem que dar 0. Então vamos lá. Calorímetro: 13,95 vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final 24,6 menos 21, mais a água, a massa da água, 200, calor específico da água, 1, que multiplica 24,6, que é a temperatura final, menos a inicial, mais o metal, 50 vezes o calor específico, vezes 24,6, menos 98. Tudo isso vai dar 0, porque a troca de calor vai ocorrer entre os elementos. Exclusivamente, não vai haver troca no meio externo. A gente pode observar que o calorímetro tinha temperatura inicial de 21 graus e a água também. E a temperatura final de todo mundo é 24,6. Então o Q da água e do calorímetro tem que ser positivo, porque eles aumentaram a temperatura porque eles receberam o calor. Já o metal, que estava a temperatura de 98 graus Celsius, no final do processo, quando atinge o equilíbrio térmico, ou seja, todos os elementos têm a mesma temperatura, ele vai diminuir sua temperatura. Então o Q do metal tem que ser negativo porque está liberando o calor. Então é igual 13,95, que multiplica 3,6, mais 200, que multiplica 3,6, mais 50C, que multiplica menos 73,4, que é igual a 0. Então temos 50,22 mais 720 menos 3.670C, que é igual a 0. Mais uma vez, o metal diminuiu a temperatura, então perdeu o calor. A água e o calorímetro aumentaram a temperatura, então o Q é positivo, ganhou calor. 3.670C é igual a 770,22. O calor específico vai ser aproximadamente 770,22 dividido por 3.670, 0,21 calorias por graus Celsius. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.